CESEM, ele surgiu como um projeto da congregação, que é uma instituição internacional. Portanto, ele desde o começo foi criado com o intento de produzir conhecimentos científicos através da pesquisa, do estudo, que fosse de utilidade, que fosse de abrangência para todas as missões da congregação, que atuava já na altura em mais de 20 países. Portanto, a vocação dele é internacional. Mas eu acho que uma marca hoje que está agilizando esse processo de internacionalização são, por exemplo, as conferências internacionais do CESEM. Essas conferências, elas são pensadas no seu todo, com o envolvimento de acadêmicos de vários países, migrantes e refugiados de diversos países, participantes, sejam eles acadêmicos ou agentes que atuam nas frentes de trabalho com migrantes e refugiados, como também palestrantes, pessoas que vão atuar nessas conferências. Então, a Remo é uma revista que tem como objetivo divulgar artigos acadêmicos e estudos sobre o tema da mobilidade humana, do refúgio e mais em geral sobre as migrações, sobretudo as migrações internacionais. O objetivo fundamental da Remo é propor uma narrativa contrária à narrativa hegemônica que tem atualmente das migrações, que é uma narrativa que foca principalmente a migração como um problema, portanto que criminaliza o ato migratório, criminaliza os migrantes e fomenta políticas restritivas e securitárias. Então nós podemos dizer que a Remo nesse momento está caminhando por uma internacionalização, sendo o foco principal sempre a América Latina e a Europa, mas com um crescente aumento dos leitores também na África e no continente asiático. Com o fluxo contínuo, os artigos, uma vez aprovados, depois de um mês e meio, já estão disponíveis online. Então essa mudança, o fim da revista impressa e a revista só online decorreu principalmente de uma exigência dos indexadores, principalmente do Selo Brasil, para favorecer essa dinâmica que é muito positiva na nossa visão, porque realmente torna tudo mais ágil, tudo mais rápido e além de, repito, resolver também um problema que todas as revistas têm, que é um problema também econômico, que não é só a impressão da revista, mas também o envio das revistas. O nosso processo editorial, também conhecido como fluxo editorial, né, é um processo que envolve várias tarefas, várias ações e vários atores também. Desde que o momento em que um artigo chega até ele ser publicado, são alguns processos. Então, primeiramente, ele chega na revista, passa pela leitura, né, do nosso corpo editorial. Nós passamos por um busca-plágio, depois esse artigo ele é encaminhado para os nossos referis, que são pessoas de todo o mundo. Só no ano passado a gente teve 183 referis trabalhando como voluntários na Remo, que são essas pessoas, né, que fazem o parecer, que fazem a avaliação do artigo. Depois a gente recebe essa avaliação, a gente formata uma decisão editorial sobre o artigo, né? Levando em consideração aquilo que os referis colocaram, a avaliação que eles fizeram e aquilo que a comissão editorial acredita que seja relevante. A editora no CESEM faz parte da estrutura, da configuração que o CESEM foi se dotando no decorrer do tempo. E hoje, ser editora
faz parte do modo como o CISEM se entende, porque a produção editorial, ela não é só de singular. O projeto Ecumene, por exemplo, ele é um projeto de fomento da reflexão teológica e teológico-pastoral sobre mobilidade humana. Então, a editora empodera institucionalmente e fortalece o CISEM, enquanto, além de ser um canal através do qual o CISEM otimiza os seus conhecimentos, a sua produção, também veicula conhecimentos e produção de outros, fortalece os resultados e amplia os resultados de, por exemplo, autores que o CISEM já publicou, e é um espaço de fomento, de produção de conhecimento. Bom, o nosso objetivo nas pesquisas é trabalhar esse núcleo duro, e isso significa olhar para o protagonismo da pessoa migrante, a sua capacidade de agência, não sem desconsiderar todas as questões estruturais, condicionantes, os constrangimentos que essas pessoas enfrentam nos seus percursos de mobilidade, mas sempre considerando a sua margem de ação, de escolha, o seu protagonismo. E nesse sentido, nos estudos que a gente faz, é esse o olhar que a gente tenta investigar, aplicar, aprofundar. E isso se dá de diferentes formas, né? Tanto a partir de uma abordagem metodológica, em que a gente considera essas pessoas, as suas vivências, as suas experiências, as suas próprias categorias, e vamos trabalhando a partir disso. Somos nós que colocamos essas categorias, então sempre esse olhar para os dados. Uma questão ética também, né, de olhar para essas pessoas que muitas vezes estão em situação de vulnerabilidade e que a gente precisa ter esse cuidado na abordagem, no trabalhar desses dados, e a partir disso, no processo de análise, tentar sempre considerar esse protagonismo, essas capacidades dentro de um processo. Então são sujeitos, atores que fazem parte de um processo macro, e olhar para isso, né, ter esse enfoque. As nossas pesquisas, e eu penso que as nossas publicações, elas estão muito relacionadas ao nosso núcleo duro, né, que sempre preza por olhar este protagonismo dos migrantes. E aí entendendo os migrantes como também pessoas que possuem diversas interseccionalidades, né, diversos marcadores, podemos dizer assim, porque geralmente são pessoas racializadas, né, são mulheres, são pessoas LGBT. Então, nas nossas publicações, a gente sempre busca trazer esse olhar interseccional, buscando compreender as migrações dentro desse contexto, né, social, estrutural, levando em consideração essas vulnerabilidades. A gente até ultimamente tem trabalhando com o conceito de vulnerabilidades entrelaçadas, né, porque isso complexifica o fenômeno e nos ajuda também a ter um olhar mais sensível, né, às demandas dessas populações, à sua agência, ao seu protagonismo. Contar con profesionales de diferentes áreas es muy importante porque coloca el fenómeno desde diferentes ángulos y que esos profesionales tengan un perfil cultural diverso, reposicionen en un mejor lugar esa comprensión, porque nos permite entonces un abordaje desde el bagaje cultural de cada uno de nosotros y poder adentrarnos en el fenómeno y pues comprenderlo en sus diferentes elementos que en este momento precisa. As Irmãs Missionárias Escalabrinianas já há anos vêm desenvolvendo um software que é também um sistema de gestão que a gente nomeou de Sistema Paróquios. É o resultado de um longo caminho de esforços de qualificação e profissionalização da atuação apostólica missionária da congregação, especialmente no atendimento direto a migrantes e refugiados, mas inclui ações, projetos, iniciativas coletivas e atividades relacionadas com o compromisso das irmãs
em promover, sensibilizar, informar, articular-se no trabalho em rede. Então é atendimento direto e é também atendimento direto. O sistema Paroicos existe em 4 idiomas, está sendo usado em mais de 10 países do mundo por dezenas de unidades da Congregação das Irmãs e coleta dados das pessoas atendidas, dependendo do nível de atenção, de envolvimento, dados de profissionais e de organizações que atuam com as irmãs, dados das ações e projetos e, sobretudo, dados dos atendimentos. Particularmente y personalmente, CESEN no tiene diferencia de que porque seas extranjero, que porque seas brasilero de otra nacionalidad, no existe ese tipo de racismo o de xenofobia. CESEN de verdad que es una organización que absorbe a todo tipo de migrantes, independientemente de la nacionalidad, la raza, el color. Que CESEN como centro de pesquisa, él aborda toda la problemática que traen y toda la frustración que traen los migrantes. Que con eso es, o sea, de verdad que agradezco mucho por todo el apoyo, particularmente, o sea, para mí y personalmente el apoyo incondicional, porque no es tanto porque sea yo como persona, sino que cualquier migrante que llegue a CESEN va a tener esa oportunidad, porque existe ellos se identifican con los migrantes, sin ninguna, o sea, esa xenofobia, que no existe nada de eso. O CESEN agora está começando a ter um programa específico para a captação de recursos e fortalecimento institucional. Então, nós estamos investindo muito tempo e recursos humanos nessa parte para que a gente consiga ter um alcance e expandir nossas ações ainda mais no âmbito internacional. A partir do plano de captação de recursos e fortalecimento institucional do CESEN, o objetivo a partir disso é que o CESEN se fortaleça cada vez mais como um centro de estudos referente no âmbito das migrações e das mobilidades humanas, para que a gente consiga, de fato, contribuir com a missão geral do centro de estudos. O primeiro contato que o público externo vai ser o contato visual, vai ser aquela percepção ali, e as mídias sociais é esse meio de chegarem a essa primeira etapa para conseguir se concluir nos estudos e nessa nuance que é destruir paradigmas e preconceitos que existem nesse contexto. Então, como essa visão de pontapé inicial, as redes sociais são muito úteis, assim como por meio da comunicação, dos aspectos de comunicação social e visual dentro desse âmbito. E as pessoas estão migrando para internet para ter acesso a conteúdo, e o pessoal está usando muito mais celular para ter acesso à TV, porque não deixa de ser TV. E o rádio está sendo substituído por podcast, porque não deixa de ser uma estrutura de rádio, só muda o meio dessa transmissão. Então o investimento, o direcionamento das mídias sociais para conectar essas pessoas a esses estudos é de grande importância. Eu tenho grande esperança que o CESEN cresça na sua internacionalização, que a gente consiga, em poucos anos, ter talvez outras sedes em outros continentes, para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de abrangência, de produção de estudos comparativos,
e sobretudo também que a gente consiga criar redes e grupos com outras instituições, pesquisadores, universidades e assim por diante, que a gente possa crescer, aumentar essa capacidade, mas também que o SESEM consiga desenvolver mais. Eu até me falei nas conferências, também tem esse intento, desenvolver estudos e pesquisas a nível sul-sul, esse intercâmbio, essa ligação entre sul e sul.